terras, para caminhar em lugares longínquos e ali, por pisar naquela terra, receber aquela terra por herança. Deus, assim, no meio do mar vermelho, abriu-se aquele mar, Miriam do outro lado cantou o hino de vitória. Deus fez com que no meio do deserto o maná descesse do céu, a água saísse da rocha, a muralha de Jericó caísse por terra. Deus pegasse a Gideão em meio à sua vida com 300 homens, como a evangelista Lidiane louvou, e deu batalha, deu vitória para Gideão. Assim aquele povo ainda assim se desviou da presença do Senhor. Eu quero que você olhe para esse irmão que está ao seu lado e diga para ele assim: irmão, não se contamine. Não se contamine. Esse é o tema da mensagem do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Só mais um pouquinho, varão. Em nome de Jesus. Quando nós vemos que Daniel, agora este livro, a Bíblia Sagrada diz que é um rei com o nome de Nabucodonosor, Deus permitiu que ele viesse por um período em sua vida a se desviar da presença de Deus, que é onde está escrito, Jeremias capítulo de número 25, a Bíblia diz que este rei chamado Nabucodonosor, que veio de uma linhagem babilônica, Nabopolassar, Nabonido, Beltesazar, veio assim sucessivamente nesta geração babilônica. A Bíblia Sagrada diz que este rei servia ao Senhor, mas por permissão do próprio Deus, ele fez com que esse rei se desviasse da presença do próprio Senhor e fosse de encontro a Israel. Para quê? Porque Israel tinha se pervertido ao Senhor, Israel tinha se desviado, Israel tinha, em vez de adorar a Deus, tinha colocado cultos pagãos em seu diário, em sua vida diária, em seu cotidiano. Assim Deus permite que este homem vá um dia às muralhas de Jerusalém durante algum período de tempo e fosse agora entrar na cidade de Jerusalém. Como ele derrubou as muralhas de Jerusalém, pegou as portas que estavam ali de madeira fortificadas, pois as cidades do Velho e do Novo Testamento eram cidades que eram fortificadas por muralha. Nós vimos que Jericó era uma cidade fortificada por muralhas. Nós vimos que Jerusalém era uma cidade fortificada por muralhas. Assim era no Antigo Testamento. Mas nós vemos assim que Deus permitiu que este rei agora entrasse em Jerusalém, pegasse aqueles que serviam ao Senhor, mas neste período de tempo viesse a se desviar da sua presença e viesse a colocar cultos pagãos em sua vida. Hoje em dia, na casa do Senhor, estão direcionando o culto a outras coisas a não ser o Senhor. Eles direcionam o culto somente a pregadores, eles direcionam o culto somente a homens aqui na terra. Mas nós vimos que Deus não aceita a adoração e nem divide a sua glória para ninguém. Deus quer que você nessa oportunidade tenha exclusividade e adoração a Ele. Deus quer que você nessa oportunidade deixe as coisas glória que a Deus, aleluia. Deixe as coisas que tiram o seu foco e comece a adorar Ele verdadeiramente. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele entra agora dentro da cidade de Jerusalém. Quando ele entra em Jerusalém, em primeiro lugar que ele vai ter um templo, destrói o templo, porque quando Deus permite que o filho de Davi, chamado Salomão, construa esse templo, ele diz: olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu responderei do céu, glória a Deus, aleluia, e farei milagres. Eita Deus fiel, Tu és maravilhoso, Deus. Até agora os cultos da nação de Israel tinham se pervertido. Em vez de adorar o Senhor, colocaram uma estátua de Baal, colocaram estátuas de Baalins, colocaram estátuas de deuses da Mesopotâmia antiga, Deus de Azera, Deus de Astarote, Deus de Moloque, que era Deus naquela época, mas nenhum desses era o verdadeiro que nós adoramos hoje. Eu quero que você olhe para esse crente que está do teu lado e diz para ele: meu querido, não se contamine com essa geração. Não se contamine com essa geração.
Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz que depois que esse rei entra em Jerusalém, você vai entender. Ele agora permite que Jerusalém é sitiada. Permite que aqueles homens que estavam lá, que em vez de prestar um culto e adoração ao Senhor, agora prestassem culto e adoração aos deuses deles. A Bíblia diz que quando ele entra agora, ele destrói o templo, pega os utensílios e leva lá para a dispensação dentro da Babilônia. A Babilônia naquela época era uma das, ou a maior cidade idólatra do Antigo Testamento. Tinha um poder muito grande sobre as suas mãos. Nabucodonosor era um homem forte, era o rei que tinha o poder sobre as suas mãos para mandar matar, para poder destruir. Mas diante do poder de Deus ninguém é nada. É verdade, Deus. Glória a Deus, aleluia. Só o Senhor é tremendo, Pai. Tu és verdadeiro. Glória a Deus, aleluia. Ele mata algumas centenas de homens e de mulheres. Quando ele mata, o povo fica assustado, porque passou um período desviado da presença de Deus. E a Bíblia diz que essa apostasia dura aproximadamente 70 anos. Imagina você passar ao período da sua vida. Lá para Shuri, Michura, Sete, Canaraca. Glória a Deus, aleluia. Pessoas aqui. Aleluia, Deus. Eu creio, ó Pai. Suas atitudes diante da Eu creio, ó Deus querido. Deus está Fala mesmo, Deus. Aleluia. As Glória a Deus, têm que aleluia. começar a mudar, irmãos. Nós estamos em uma terra corrompida. Nós estamos em um lugar, irmão, a qual prevalece a droga, a qual prevalece o prostituto, a qual prevalece a prostituta, a qual prevalece o homossexualismo, a qual prevalece todo tipo de orgia. Mas o que prevalece dentro da casa de Deus é a sua palavra. É verdade, Deus. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz: Eita, Deus tremendo. Só que ele não consegue governar a Babilônia sozinho. O interessante é que ele agora pega os eunucos e chefes daquela época para ir fazer um censo, para ir fazer uma pesquisa, para ir, como nos dias de hoje, no IBGE, e procurar no meio das linhagens de nação de Israel aqueles homens que fossem jovens, todos cultos no conhecimento, mas que fossem também da linhagem real. Fala para o teu irmão, tu faz parte desta linhagem. Tu faz parte dessa linhagem. Até hoje tu não sabe. Até hoje tu não sabe. Eita Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora o censo, o próprio Nabucodonosor entra. E quando ele entra na nação de Israel, a Bíblia diz que ele começa a procurar. Deus está à procura hoje, irmão, de pessoas que sejam. Eita, Pai, eu creio, Pai. Deus está à procura hoje. Pai. Glória a Deus, aleluia. Fazer a diferença. Aleluia, Deus está à Pai. procura hoje de pessoas que querem estremecer as estruturas do inferno e abalar o céu com a sua oração. Glória a Deus, aleluia. Pessoas que queiram Fala mesmo, Pai. se separar na graça, fazer a vontade. Eita Deus. Aí a Bíblia diz que o censo foi feito. E quando o censo foi feito, a Bíblia diz que achou-se Daniel, Azarias, Misael e Ananias dentro da linhagem real. Aí a Bíblia diz que ele agora, para poder trazer aqueles homens para o seu leito, aqueles homens para o seu reinado, ele falou agora assim: olha, nós precisamos desses jovens. Esses jovens hoje, dentro da Babilônia, vão estudar na faculdade Caldeu, onde eles vão ser ensinados a lei daquela época dentro da Babilônia. Ei, irmão, eu quero abrir um parêntese aqui e dizer para você que o mundo em que vivemos hoje, ele é bem parecido com a Babilônia. O mundo em que vivemos hoje, ele é parecido com o costume da Babilônia, ele é parecido à roupa da Babilônia, ele é parecido ao jeito da Babilônia, ele é parecido às festas da Babilônia, ele é parecido quase com tudo com a Babilônia. Mas ainda tem jeito de nós sermos diferentes. Glória a Deus, aleluia. Eu creio.
creio, Pai. Ainda temos oportunidade de sermos Nos diferentes, ensina, Deus. mesmo em Babilônia. A Bíblia diz que quando ele chega, fez o censo, agora chama a Daniel, que era jovem, aproximadamente aos 16 anos de idade, para poder fazer ali os seus estudos diários e ali poder permitir que viesse a ajudar a Nabucodonosor a governar aquela nação inteira com poder e graça. Não é de Deus, mas assim é do homem que estava sobre a face da terra. Aí a Bíblia diz que quando esse rei pega agora Daniel, separa, já tinha colocado para aqueles chefes naquela hora a ração diária. A Bíblia diz ração, e olha só o que a Bíblia diz: ração diária. Nem era comida, era ração que eles iam comer todos os dias. Já tinha preparado o melhor da terra, o melhor daquela época da terra da Babilônia. Qual? Os melhores vinhos que tinha ali, as melhores comidas, os melhores manjares. Mas Deus está à procura de pessoas que queiram se separar e não comer o manjar do rei. Deus está à procura de pessoas que não queiram se contaminar com a geração que estamos vivendo. Deus está à procura de pessoas que queiram se separar do mundo que estamos aí fora, porque a igreja que vivemos hoje está mais parecida com o mundo do que o céu. Eita Deus, fala mesmo, Pai, fala mesmo. Glória a Deus, aleluia. Com o mundo do que com o céu. É verdade, Deus. Aleluia. Mas fala para o teu irmão, tu ainda tem um pedacinho do céu dentro de você. Tem um pedacinho do céu, glória a Deus, aleluia. Eita Deus fiel. Eu sinto a presença do Eterno aqui. Eita Deus poderoso. Glória a Deus, aleluia. Um pedacinho do céu ainda está na tua vida. Um pedacinho da glória ainda está na tua vida. Deus está dizendo: eu creio, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Eita Deus fiel, aleluia. És tremendo, ó Pai. Fala mesmo, Deus. Aí a Bíblia diz que quando ele pega, fez o censo, separou Daniel, colocou Daniel para poder estudar na faculdade Caldeu. Daniel começou a ser ensinado como é que eram as leis daquela época, como é que eram os cultos pagãos, como é que era reger a Babilônia. Olha só, irmão, Deus está te colocando dentro de Babilônia para você fazer a total diferença. Eita, tu és Aonde que é glória a Deus. Babilônia? No seu colégio. Aonde que é Babilônia? Na sua casa. Aonde que é Babilônia? No seu trabalho. Aonde que é Babilônia? A rua que você mora. Aonde que é Babilônia? Aonde tem pessoas que precisam da glória. Aonde tem pessoas glória a que Deus, precisam. aleluia. Eita Deus, nos dá força, Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que ele agora começa a estudar. Quando ele começa a estudar a ração diária, preparou-se o primeiro banquete de inauguração daqueles que precisavam governar a nação babilônica junto com Nabucodonosor. Era o banquete real. Era todo dia. Chegou o primeiro dia que a mesa estava posta. Creio eu que Daniel olha para Sadraque, Mesaque e Abednego, porque depois que eles vão para lá, os seus nomes mudam. O nome de Daniel vira Beltesazar, o nome de Misael vira, se não me falha a memória, Sadraque, o de Misael de Azarias vira Alabarachura e Micaia, Abednego, muda, troca todos os nomes. Mas olha para esse crente que está do teu lado, ainda que Satanás coloque o nome em você, você tem a oportunidade de não mudar. Seu nome Jesus já te deu. Deus, aleluia. Glória a Jesus. A sua identidade não pode tirar. O seu RG, o seu CPF não pode ser mudado. Sabe por quê? Tem um pedaço de Deus dentro Glória a de você. Deus, aleluia. Deus não concorda com a sua mudança. Deus não concorda que você mude conforme a Babilônia mude. Mas Deus quer que você mude conforme o Deus do céu. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele agora chega no dia do banquete. Você vai entender a questão da contaminação.
quando ele chega no banquete principal, que é o dia da inauguração, que eu creio assim, ele observa aquela mesa, os melhores manjares, os melhores refrigerantes, os melhores vinhos daquela época, as melhores comidas daquela época, as melhores frutas que tinha naquela época, mas todas elas eram apresentadas aos deuses estranhos. Existe hoje, no mundo que vivemos, várias fases, ou várias coisas que trazem para a nossa vida a contaminação. A contaminação existe por seringas que nós usamos, até mesmo injetando droga na veia. Existe a contaminação pelo ar, existe a contaminação pela água, existe a contaminação, louvado seja o nome do Senhor, de várias formas hoje em dia. A contaminação em lugares pelo ar, em lugares que você bebe a água, mas o mais principal, Diácono Alessandro, dessa palavra acerca da contaminação, sabe qual que era? É que mesmo Daniel, dentro da Babilônia, vendo os melhores manjares e vinhos daquela época, as melhores comidas, as melhores roupas para ele poder vestir, ele não quis se contaminar. Mas essa geração está como lá em Gênesis, pelo prato de lentilha, ela é vendida. Essa geração é só colocar aquilo que brilha nos seus olhos, ela já cai. É desse jeito. Glória a Deus. Aí a Bíblia diz que ele agora resolve não se contaminar. Como? Ele chega no homem em que ficava responsável pela comida diária. Peço-te 10 dias para poder ser diferente. Mas espera aí, se eu permitir que você coma durante 10 dias, talvez eu perca a minha cabeça. Você não vai perder a sua cabeça se você mudar a sua atitude. Você vai conquistar o céu. Você não vai perder a sua cabeça, nem a unção que está sobre a tua vida, se você mudar a tua atitude. Não, a tua atitude tem que ser de mudança e transformação, mas não para a terra, é para o céu. Glória a Deus. É que provou Jesus, que ele provou de uma comida que ninguém provou. Quando o próprio mestre chega naquele monte, e a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites, o próprio Satanás se apresenta para ele e diz: tu está com fome, né? Transforme essas pedras em pães. Ele olha para Satanás, repreende, e ele diz: ei, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Glória a Jesus. Deus é fiel. Você não precisa da comida do mundo aí fora. Alabaço, Você precisa Cantarábia. da comida que Jesus. Meu Deus. Deus é fiel. Aí, quando nós falamos em comida, o Senhor me lembra em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Espírito Santo de Deus. quando o próprio Deus permite a conversão de Saulo de Tarso, que era da religião do judaísmo, prevalecia sobre a nação de Israel, Jerusalém, as cidades vizinhas. O judaísmo, qual era o judaísmo e o seu significado? Eram baseados na lei de Moisés, na lei do Antigo Testamento, ou a Torá antiga, ou Pentateuco. Eles eram baseados na lei de Levítico, abraâmica, nas leis do Antigo Testamento, ou seja, eles viviam debaixo do jugo da lei. Mas era no Novo Testamento, o véu já se rasgou, Jesus já veio e precisava fazer a obra na vida de Saulo de Tarso. Nessa geração em que vivemos, Deus precisa mudar 3 coisas na nossa vida. A primeira coisa é a nossa visão, a segunda coisa é aquilo que a gente come, e a terceira coisa é aquilo que a gente bebe. Porque aquilo que ingerimos é o que vai fazer com que o nosso corpo se fortaleça. Eu te provo. Vai ler lá em 9, a partir do versículo 9 de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para você ver o que acontece com Saulo de Tarso. A Bíblia diz que quando Deus pega ele lá em Damasco, depois de ele ter batido, surrado, aprisionado muitos crentes da época, a Bíblia diz que ele chega em um estágio que ele se fortifica e diz assim: eu posso, eu vou fazer, porque o poder está sobre a minha mão. Mas ele não precisava desse poder para fazer o que ele fazia. Deus tinha obra na vida dele,
que Deus também tem obra na sua vida para transformar a tua família, para transformar a tua casa, para transformar o teu trabalho, mas você precisa mudar. A Bíblia diz que quando ele chega em direção a Damasco, veio do céu um clarão, desceu um clarão sobre os olhos de Saulo de Tarso. A primeira coisa que a igreja tem que mudar hoje é a visão. A visão da igreja está ofuscada. Glória a Jesus. Tem muitas igrejas que já deixaram o culto de adoração ao Senhor e estão começando a prestar culto de adoração a homens na terra. Estão começando a olhar mais para o homem físico do que para Deus. Jesus de Nazaré tem que mudar essa geração. Deus precisa mudar essa geração. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aí a Bíblia diz que Deus desceu. A primeira coisa que mudou na vida de Saulo de Tarso foi a sua visão. Por quê? A Bíblia explica. Quando desceu do céu um clarão, colocou-se umas escamas nos seus olhos. As igrejas estão hoje com as escamas sobre os olhos, sem querer enxergar o alvo certo. Aqui é um complemento daquilo que você faz lá fora. Aqui é simplesmente um estágio quase final daquilo que você faz lá fora. Não entendeu? Significado de igreja, chamados para fora. Tem igreja achando que o chamado dela é só aqui dentro. Tem igreja que está resumida a 4 paredes. Tem igreja que está resumida a microfone, a bateria, a pandeira, a tantana, o violão. A somado Deus está querendo te dizer: o teu melhor é lá fora. Aqui é o complemento, porque é daqui que o Senhor vai te levar para o céu. Glória a Jesus. É verdade. Deus mudou a primeira visão de Saulo, porque quando ele cai, a carruagem que vinha atrás levou ele para a rua chamada direita. Lá ele ficou 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. É forte, alabarachúria. Deus está precisando deixar a igreja hoje em dia 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. Sabe para quê? Para